Qual é a diferença entre o relé de impulso e o relé tradicional, os relés de interface? No vídeo de hoje nós vamos esclarecer essa dúvida que foi gerada, na verdade, surgiu durante o nosso webinar da semana passada. Se você não acompanha nossos webinars, ou seja, nossas palestras ao vivo, então eu te convido a visitar lá saladaelétrica.com.br, se inscreva na nossa newsletter ou vai lá na página Materiais Educativos. Qualquer ambiente ali que você interagir, que tiver que me dar o e-mail e tudo mais, você já vai receber os convites para os nossos webinars todo mês. Então, praticamente todo mês a gente tem um webinar aí. Vídeos todas as semanas. Eu já quero te convidar, então, para se inscrever aqui no nosso canal e também ativar ali o sininho de notificações, porque aí você tem acesso a todos os vídeos que nós publicamos aí semanalmente. Bacana? A ideia de hoje, então, é te mostrar qual que é a diferença entre o relé tradicional, que são os relés de interface, que a gente costuma dizer, e os relés de impulso, que são esses outros relés aqui, ó. Logo de cara, eu quero que você entenda o seguinte, surgiu as seguintes dúvidas durante nossa aula ao vivo da semana passada. Perguntaram, Everton, qual que é a diferença entre os dois? E também perguntaram bastante assim, qual que eu devo utilizar? Qual que é melhor ser utilizado, um ou outro? Eu já quero começar por essa segunda pergunta, tá? Por quê? Não existe, eu não posso compará-los dessa maneira, de falar, é melhor utilizar um do que o outro. Não posso, porque existem aplicações para cada um deles. Então eu vou ter situações onde vai ser melhor e necessário utilizar um relé de interface e vão ter situações onde eu vou ter que utilizar os relés de impulso, tudo bem? Os relés de impulso são bastante usuais aí no que se diz respeito à parte de pré-automação, automação residencial. Eu não vou entrar tanto em detalhe nessa parte de automação e pré-automação, mas só para vocês entenderem aqui. Eu até fiz uma simulação, vou fazer uma simulação na prática, mostrando o acionamento de lâmpadas para vocês entenderem um pouquinho do porquê é tão importante e porquê é tão viável você utilizar ali os nossos relés de impulso no dia a dia. Bacana? Bom, então olha só para que você consiga sacar aqui agora, o relé tradicional ele funciona da seguinte maneira, na hora que eu alimento a sua bobina, automaticamente ali gera-se um campo magnético e aí o campo magnético atrai os contatos desse relé e eu tenho o seccionamento dos contatos, então vai existir a abertura ou o fechamento desses contatos. Só que a partir do momento que eu tiro a alimentação, os contatos voltam para os seus estados naturais, ou seja, quem é aberto fecha, quem é fechado abre e assim por diante. Então ele só vai ter a comutação no momento que eu energizo a sua bobina. Bacana? Agora, o relé de impulso, até o nome já pressupõe ali o seu funcionamento, ele atua de uma maneira um pouco diferente. Como assim? Na verdade, o que vai acontecer com o relé de impulso? Toda vez que eu alimentar a sua bobina, ou seja, na hora que eu inserir a alimentação no A1 e A2 desse nosso relé, automaticamente eu tenho também o campo magnético gerado internamente, ele vai comutar ali, vai conduzir a comutação de um contato interno, só que através de um dispositivo eletromecânico, uma engrenagem interna e assim por diante, o que acontece? A hora que eu dou o primeiro pulso, o contato ele vai fechar, por exemplo, o contato que é aberto vai fechar. Só que ele vai permanecer fechado. Quando der um segundo pulso, o que vai acontecer? Eu tenho novamente a comutação mudando o estado desse nosso contato, que no caso do exemplo foi aberto, por exemplo. Se for fechado, ele vai fazer o seccionamento de forma diferente. Por exemplo, nós temos aqui, quando eu pego, por exemplo, esse relé de impulso amarelo, ele tem dois contatos internos, um aberto, dois contatos. O que acontece é que, dependendo do momento que eu dou ali o pulso, então eu dei o pulso a primeira vez, ele vai, por exemplo, fechar o primeiro contato e abrir o segundo. Quando eu dou um segundo pulso, ele inverte isso aí, então vai ficar o primeiro contato aberto e o segundo fechado. Quando eu dou um terceiro pulso, ele vai lá e fecha todos os dois contatos, e quando eu dou um quarto pulso, ele abre todos, desligando então todas as cargas que estiverem ali embaixo. Só para você entender, desse jeito aqui, ó. Vou simular, é óbvio, eu fiz uma instalação, depois a gente comenta um pouco sobre essa instalação aqui, mas eu coloquei aqui um relé de impulso, coloquei ele para fora da caixinha, só para que ficasse visível ali, didático. Eu poderia ter ele, por exemplo, no meu quadro de pré-automação. Então eu poderia ter os meus relés aqui dentro, ó, fazendo ali a parte de pré-automação. Bom, eu vou entrar, no outro vídeo a gente fala um pouquinho melhor sobre automação e pré-automação residencial. A hora que eu faço o seccionamento do meu interruptor, e aí, olha que interessante, na minha residência eu vou utilizar, eu até coloquei aqui, esse interruptor aqui que é o de pulso, mas ele é de tomada, né, é de campainha, tá? Mas o que importa é ele ser um pulsador. Quando eu dou um primeiro pulso, ele vai acender a lâmpada pra mim aqui, ó. Vou pedir pra você dar uma olhada nas lâmpadas aqui então, ó.
Então, acendeu as duas lâmpadas, correto? Quando eu dou um segundo pulso, olha só, ele apagou a primeira lâmpada e manteve a segunda acionada. No mesmo interruptor, mesmo pulsador. Eu vou dar um outro pulso, eu apago a minha segunda lâmpada, acendo a minha primeira lâmpada. E aí, eu dou mais um pulso e todas elas estão desligadas. Olha que interessante. Então, através de um único ponto, eu consigo comandar a iluminação de dois locais diferentes. Por exemplo, se eu tenho uma sala e eu tenho a sanca e a iluminação principal, e eu quero comandar essas duas lâmpadas através do meu ponto de interruptores, ao invés de colocar dois interruptores, eu posso pôr apenas um interruptor e colocar então meu relé de impulso para fazer esse comando da minha iluminação. O mais interessante é que esse nosso relé aqui, ó, ele poderia na verdade estar aqui dentro, ó. Vou até jogar lá dentro, lá, ó. Então ele poderia estar ali dentro, onde eu tenho ali o meu ponto de iluminação no teto, e eu posso fazer toda a parte de ligação elétrica saindo daqui desse local. E aí na minha caixinha de passagem 4x2 eu vou deixar só o pulsador, tudo bem? Então, o interessante é que eu posso, através de pulso, comandar esse relé de impulso, fazendo com que o status dos contatos altere em função do pulso que chegou, tudo bem? E aí eu posso ter uma versatilidade no que se diz respeito ao funcionamento da lâmpada. Ah, Vitor, eu tenho somente a situação onde eu tenho essa sequência de operação que você mostrou? Não. Esse relé de impulso aqui é da Finder, tá? Então, uma particularidade aqui, eu trouxe o relé de impulso da Finder. Mas assim, você vai poder observar em diferentes tipos de relé de impulso aí. Mas, por exemplo, quando você pega o relé XYZ aqui, nesse caso o que eu tenho na mão é o 2705. Você vai conseguir ver no catálogo dele qual que é a sequência de operação e a sequência de funcionamento dele. Se no estado inicial ele vai ter os dois abertos, ou um fechado, ou dois abertos. Bom, e aí você vai ter todos os estados de funcionamento, tudo bem? Então depende do relé que você escolher para você estar atuando. Já quando eu preciso, por exemplo, vocês viram aqui, né? Eu dei um pulso e eu já tive o seccionamento, né, dos meus contatos, fazendo com que a iluminação ficasse ligada. Mas isso poderia ter sido também, deixa eu só desligar a lâmpada aqui para não atrapalhar vocês, ó. Eu poderia também ter uma outra carga sendo acionada a não ser a lâmpada, tá bom? Poderia ser, por exemplo, a parte de elétrica ali, né, de comando das solenoides que faz o chafariz funcionar. Então, imagina aquele chafariz decorativo, onde eu tenho os jatos intermitentes, poderia fazer tudo isso através de algum sistema utilizando os relés de impulso, mas aí eu não teria um interruptor, né, o pulsador, eu teria um sisteminha ali para dar os pulsos em uma ordem cronológica que eu vou definir na programação, tudo bem? Bom, onde eu quero chegar? Quando eu utilizo, por exemplo, os relés tradicionais, que é o que nós chamamos de relés de interface, então eu tenho lá relé de interface. Tem alguns modelos aqui, ó. Eu trouxe aqui da Onron, tem também da Conexel. Então, tem um monte aqui de relés, tem da Finder também, mas independente da marca aí, ó. Quando é um relé de interface, o que ele faz, na verdade? Quando eu alimento a bobina dele, ou seja, o A1 e A2, eu falo pro Rafael mostrar aqui, ó. Quando eu jogo a alimentação no A1 e A2, o que acontece é que os contatos dele vão mudar de status. Ou seja, o que é aberto fecha e o que é fechado abre. Logo, deixa eu pegar isso aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 13, 14... 23, 24, tá invertido aqui, mas é 13, 14, 23, 24. O que acontece é a hora que eu tenho o acionamento, ele vai fechar os contatos nesse caso aqui. Ou se tivesse contato fechado, ele iria abrir esses contatos do relé, tudo bem? Só que ele não vai manter o contato acionado, ou seja, para que eu fizesse isso, teria que conhecer um pouquinho de comandos elétricos, e aí eu ia fazer, na verdade, o quê? Colocar um selo para que eu pudesse, então, manter o sistema ligado ou não, né? Então, aí fica a critério de quem projetou aquele diagrama de comando. Bom, agora, ou seja, onde eu quero chegar? Não existe uma forma de você falar, é mais viável utilizar esses ou é mais viável utilizar esse outro. A ideia não é essa. A ideia é saber qual é a aplicação que você tem e quando que você vai estar instalando ele no seu dia a dia. O bacana é que com essa ideia do relé de impulso dentro da residência, promovendo então uma pré-automação, você consegue fazer uma série de coisas interessantes, como por exemplo, a parte de economia de condutores. Por quê? Porque quando você utiliza o relé de impulso, vocês viram que eu comandei tudo com esse interruptor aqui, né? Ó. Agora, eu posso simplesmente colocar dois condutores aqui em paralelo com esse interruptor não, o pulsador, né? E colocar esse segundo dispositivo. Vou colocar no diagrama para você dar uma olhada aí, mas ó, dois
um em paralelo com o outro. Olha só, vou comandar por esse aqui agora, ó. Então eu consigo comandar com esse outro pulsador. Se eu tivesse um terceiro pulsador e quisesse colocar aqui do lado, eu poderia colocar em apenas 2 fios, que eu ia colocar esses 2 fios aqui. Tudo bem? A ideia então é, imagina, quando a gente coloca um interruptor intermediário, a quantidade de cabos que eu tenho que utilizar, e os cabos de 1,5 milímetros quadrados, correto? É uma quantidade muito grande. Então eu acabo utilizando somente 2 condutores para fazer o acionamento desse nosso relé de impulso, promovendo assim uma instalação onde eu possa reduzir a quantidade de cabos. E o mais interessante, quando eu tenho essa instalação, eu consigo ter uma versatilidade muito maior. Por quê? Versatilidade, além de economizar na quantidade de cabos, pessoal, eu ainda vou poder economizar também, só para você ter uma ideia, na aquisição dos produtos, né? Porque o pulsador é muito mais barato do que um interruptor intermediário, tudo bem? Então a ideia basicamente foi essa. Eu gostaria de deixar esse recado para você aqui. Tentei te esclarecer, caso fosse a sua dúvida também, essa parte de relés de impulso e relés de interface. E eu te espero aí no nosso próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações e, como sempre deixa um material exclusivo para você. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.